Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Discutindo Ciência com os Zeberlins. Discutindo Ciência com os Zeberlins. E hoje vamos falar sobre educação. Você estuda, Nicolas? Sim. Aonde, Nicolas, você estuda? Mackenzie. Mackenzie, Colégio Mackenzie. E a educação é extremamente importante. E hoje falaremos sobre esse assunto incrível. E com quem conhece de educação, quem milita na educação, quem é formado em física, gente, em astrofísica, cosmologia, sei lá, eu nem sei direito de tão complexo que é a formação. Depois eu vou perguntar para o nosso convidado. Nosso convidado não está aqui com a gente, mas é como se estivesse, vai aparecer aqui até no nosso telão aqui no fundo. E falaremos sobre esse tema que já está aparecendo aí. Não há educação sem a Bíblia. Não há educação sem a Bíblia. Nicolas, você aprende com a Bíblia na escola? Sim. Sim, mas os seus professores passam alguns conceitos bíblicos? Sim. Sim. Mas já pensou se não fosse assim, gente? Se a gente fosse ensinar o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então o tema é esse, olha, não há educação sem a Bíblia. Não foi o Marcos aqui que escolheu o tema, foi você que escolheu o tema, Nicolas? Obviamente que não. E nem o nosso convidado, ele vai dizer que essa declaração já foi feita por um grande educador. Então eu estou fazendo um certo mistério aqui para anunciar, mas vamos anunciar aí. Esqueci o sobrenome dele, gente. Já lembrei, porque é só... Arede. Arede, muito bem. Vitor Arede, bem-vindo ao nosso Discutindo Ciência com os Zeberlins. Vitor, bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite. Vitor Aredes, tem um pluralzinho aí. Aredes, isso. Olha aí, o Vitor tá aqui também no painelzão, né? Abre aí, Matheus, pra gente... Parece que a gente tá do lado dele aqui, ó, Vitor. Parece que você tá aqui do nosso lado, cara. Olha, tá vendo? Que legal. Sensacional. Vitor, vamos... Perdemos o som do Vitor, Matheus, não, né? Fala aí um pouquinho, Vitor. Oi. Estão me ouvindo bem aí? Agora sim. Vitor, antes da gente começar sobre esse tema, não há educação sem a Bíblia, acho que muitos do nosso canal aqui não te conhecem. Você poderia se apresentar, Vitor? Quem é o Vitor Aredes? Quem é o Vitor Aredes? Bom, eu sou o Vitor Aredes, marido da Suelen, pai da Teodora, Aurora, da Eleonora, tenho 3 mocinhas aí lindas. Sou físico, sou professor de física desde os 19 anos de idade, sou doutor em física de reatores nuclear pelo IPEM, da Universidade de São Paulo, e hoje sou diretor, gestor, proprietário do Colégio Life, aqui em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Muito bem, então eu falei astrofísico, mas não é astrofísico, é física nuclear. Física de reatores. De reatores tecnologia nuclear. Nucleares. Que também é quase chegando aí no astro também, né? Porque a gente chegou na constituição da matéria e tudo mais para poder fazer física nuclear. No núcleo dos átomos, isso aí. Isso. E você tem o Colégio Life. Como é que é o Colégio Life? O que ele ensina, basicamente? Qual é o princípio que vocês usam no ensino no Colégio Live aí em Governador Valadares? Você ensina que os alunos são amebas evoluídas, que o universo pegou nada para nada e do nada, bum, fez o tudo? Flutuações quânticas? O que é que vocês ensinam aí, Vitor? Bom, nós ensinamos ciência, né? Mas com uma convicção clara de que toda a educação deve partir da palavra de Deus, né? Que o ensino não é apenas influenciado pela Bíblia, mas ele se fundamenta inteiramente nela, né? Então é nessa convicção aí que a gente firma a nossa vocação, a nossa crença e encontra o melhor caminho para a educação. Muito bem, quer contar um pouquinho da escola, da história do Colégio Life? Como é que ele nasceu, como é que ele foi formado, como ele está hoje? Conta um pouquinho aí dessa jornada do Colégio Life em Governador Valadares.
Bom, nós morávamos em São Paulo, né? Minha esposa, ela é dentista e eu estava terminando meu doutorado e surgiu essa vontade, primeiro comigo, né? De abrir uma escola e, a princípio, seria uma escola, esse era o meu desejo, né? Era uma escola voltada para tecnologia, né? Então, nós ligaríamos, o nosso alvo seria formar alunos para os novos trabalhos, os trabalhos do futuro, que agora são trabalhos do presente, né? E até que eu conheci essa educação confessional, essa educação cristã bem intencional, né? Assim como ela tem que ser, que apresenta um Criador de todas as coisas, que apresenta um Deus soberano sobre todas as coisas e que nós fundamentamos tudo que nós vamos fazer nessa história providencial de Deus, né, de criação, queda e redenção. Quando eu conheci isso, através de dois amigos, Roberto Rinaldi e a sua esposa, Ana Beatriz Rinaldi, eles me apresentaram essa educação cristã e eu comecei a ler os livros, né? Então, conhecer essa educação realmente nos capturou, assim, a mim e a minha esposa. Nos virou de cabeça para baixo. Nós não pensávamos em outra coisa depois que a gente conheceu a educação cristã, a educação por princípios, que é o método que a gente aplica aqui no Colégio Life, né? E aí nós começamos essa jornada de é isso que nós vamos fazer, essa será a nossa missão. Nós encaramos isso depois de conhecer essa educação realmente como uma missão, como um trabalho evangelístico mesmo, uma missão de vida, uma missão do Evangelho, de apresentar Jesus como realmente o centro de todas as coisas. E nós escolhemos a cidade. É o nosso 4º ano de Colégio Life. Nós começamos aí em 2022 com 20 e poucos alunos, né? Alguns pais fundadores aí que têm essa aliança, que são parceiros até hoje. E esse é o nosso 4º ano, nós já vamos para 200 alunos aí, quase 200 alunos em 2026. Confiantes aí de que estamos no caminho que Deus espera da educação. Então, é assim que nós chegamos aqui e é como nós estamos hoje, né? Propondo e na vanguarda aí dessa educação confessional intencional, como a gente diz, de apresentar de apresentar um Deus soberano. Nós sabemos que Deus é soberano. Se nós perguntarmos para todo mundo, nas famílias cristãs, nas igrejas, Deus é soberano para você? Ele é soberano. Ele é Senhor de quê? Provavelmente eles vão responder, né, Marcos? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas não é o que nós fazemos com os nossos filhos quando mandamos eles para a escola, né? Então a gente pensava muito isso quando conheceu a educação cristã. Onde estava essa educação que ficou tanto tempo escondida, né? E nós só fomos conhecer em 2019 mais a fundo. E a gente pensa como família cristã, nós investimos o nosso dinheiro em escolas particulares. Então, nós investimos dinheiro, nós entregamos o nosso maior tesouro para eles aprenderem que Deus é coisa da nossa cabeça. Então, isso é uma coisa que a gente quer lutar contra agora com todas as nossas forças. Esse é o nosso propósito aqui. É incrível, né, Vitor? Porque a gente estava discutindo aí, depois quero que você comente também sobre a conferência, mas que muitos pais cristãos não só não se preocupam com esse aspecto da educação dos seus filhos, colocam em colégios seculares, em escolas seculares, e são professores seculares ímpios, e ainda a gente paga ainda. Paga ainda a conta, né? Paga a conta, gente. Paga a conta ainda para que eles ensinem aos nossos filhos que uma explosão fez o universo, que a Terra é velha. Outro dia eu contei também, né, Nicolas? Você chegou em casa e falou assim: ei, pai, me falaram que a Terra é velha lá. E o que você fez na classe, hein, Nicolas? O que é que você fez naquele dia?
Não lembro. Eu acho que eu falei alguma coisa pra professora que era jovem. E que seu pai falava que era jovem, né? E a professora virou para você e falou assim: eu sei que seu pai fala sobre isso. E a gente entrega, então, para os ímpios a educação, 5, 6 dias na semana. Coloca na IBD no domingo, quando coloca por 1 hora, e a gente ainda quer que eles continuem cristãos, crendo em Deus, crendo que são filhos do Altíssimo. E as escolas confessionais vêm para corrigir essa trajetória equivocada. Você disse que já está com 200. Como é que chega aí um pai e fala assim, quando você fala assim, olha, aqui a gente ensina ciência, mas a Bíblia é a nossa referência. Eles não saem correndo, não? Fala, que escola é essa que ensina a Bíblia? Vou colocar em outro lugar. É assim que acontece, Vitor? Olha, os que não saem correndo são os que só servem uma educação nessa linha, né? Então, a gente acaba fazendo alianças. Eu gosto de usar o versículo de Atos, capítulo 2, para falar sobre isso, né? E parafraseando Atos, capítulo 2, o pensamento é: e Deus acrescenta à escola todos aqueles que farão aliança conosco de uma educação séria, verdadeira e baseada na palavra de Deus. Então, isso. Ele que manda. Os colégios verdadeiramente confessionais estão crescendo, né, gente? Estão, assim, bombando aqui em São Paulo, no Brasil todo, no mundo. Eu sempre conto a história da minha filha, Lívia, que mudou lá nos Estados Unidos, chegou na nova cidade, não tinha lugar, ela ficou lá numa fila, cheio de gente. Porque a Bíblia realmente é a nossa única referência de verdade. Conta sobre. Eu te conheci o Colégio Life numa conferência que você me chamou para palestrar. Que conferência é essa que você faz no seu colégio, Vitor? Então, nós começamos ano passado, né, com a Conferência de Educação Cristã. E nós promovemos essa conferência. Esse ano foi a segunda conferência. Nós tivemos o prazer aí de receber professor doutor Marcos Eberle. Eu disse para ele, foi um upgrade da nossa conferência. Mas o nosso propósito é expandir esse tema na cidade, né? Expandir esse método, porque, na verdade, isso é um método e deve ser não só um método, como deve ser, inclusive, um currículo, né? Baseado em verdades fundamentais. E nossa intenção era essa, de influenciar outras escolas com placas cristãs para que elas possam dar esse suporte aos pais. Então, a gente oferece ferramentas, conhecimento, alertas a esses pais durante essa conferência, né? Então, a nossa intenção é realmente influenciar. Aqui no Colégio Life, nós não temos vagas para todos os pais, para todas as famílias cristãs da cidade. E nós sabemos que eles não merecem nada além de nada mais, né, ou nada menos que uma educação nesses moldes. Então, nós precisamos influenciar a professora, expandir o reino, né, e expandir esse modelo educacional. Nossa esperança, né, Vitor? A gente discutiu durante a conferência é que os colégios que se dizem confessionais sejam verdadeiramente confessionais, não? Que não esteja só na placa, não esteja só nos versículos na parede, mas esteja em toda a sala de aula, em toda a aula, em todo o ensinar, que ensinar reflita essa confessionalidade, essa percepção muito clara e coerente e baseada em boa ciência, de que a Bíblia, em muitos assuntos, ela é a única referência de verdade sobre as nossas origens, principalmente sobre quem somos, muitos ensinamentos da palavra de Deus. Inclusive, eu tenho um podcast, A Bíblia e a Ciência, gravei, tá lá no Spotify, são 200 episódios mostrando a boa ciência da palavra de Deus, o sanitarismo, as ciências que falam sobre o universo, sobre o átomo, os elementos ardendo se dispararão. Isso é uma explosão atômica, não é? Você que é físico aí, né? Você não acha que, segundo Pedro 3,10, os elementos ardendo se dispararão? Deus vai desestruturar o átomo e liberar sua energia, como a gente tenta fazer nos nossos laboratórios. Não é assim, Vitor?
Exatamente. Nós temos a oportunidade, né? Nós conversamos sobre isso também. Eu acho que o cientista, ele tem uma oportunidade de conhecer a intimidade da criação de Deus. Eu gosto de dizer isso porque essa é a verdade para nós. Então, a natureza, a revelação geral, né, revela a glória de Deus, a sua majestade e a obra de tuas mãos, mas o cientista ele consegue ir além um pouco de apenas o que a gente vê, né? Então, a gente consegue desvendar aí essa intimidade da criação e quem decidiu isso foi ele. Deus decidiu que seria possível. Ele foi um criador, criou o mundo racionalmente, organizadamente e decidiu que nós poderíamos raciocinar sobre essa criação. Então foi permissão dele que nós organizássemos isso tudo matematicamente, né? Então foi tudo estabelecido por Deus para que a gente pudesse contemplar aí a matéria, mais profundamente moléculas e átomo, e o núcleo do átomo, e o núcleo de cada componente do átomo, né? Então, isso é maravilhoso, é uma oportunidade que realmente nós temos de conhecer aí o nosso Criador. E quando nós vemos núcleo de átomos se dividindo, fissionando, e energia para todo lado, isso é contemplar o próprio Deus, né? Então, nós somos ainda mais indesculpáveis, doutor, se a gente não conseguir enxergar a maravilha de um Deus criador nessas coisas. Vitor, eu sempre, quando dou aula de química, vou falar sobre o núcleo. Aí os alunos sempre ficam me olhando meio assim, porque eu falo, olha, no núcleo estão todos os prótons lá. Aí o aluno fala, mas próton com próton, professor, devia repelir. Aí estão os nêutrons grudados. Eu falei, que força é essa que faz nêutron grudar em próton? E aí você tem lá os prótons e os nêutrons, toda uma ordem, toda uma combinação correta para formar núcleos que estabilizam os elétrons. E age lá uma força meio estranha, a tal da força nuclear forte, a força fraca. Que força é essa? Você sempre ficou também pensando nos mistérios da força forte? Você fala, cara, é uma força que só age no núcleo quando essas partículas estão bem grudadinhas, uma curtíssima distância, para estabilizar o núcleo, para que a matéria possa existir, para que a gente possa existir, para que a água possa existir, que as nossas proteínas, toda a matéria, o ar que a gente respira. Fala um pouco sobre essa força forte. Também para você, não sei, quando você descobriu essa força, você não ficou maravilhado? Falou, uau, que Deus maravilhoso. Botou uma força lá só para estabilizar o núcleo do átomo, não foi? São coisas, assim, muito específicas que Deus faz, né? Então, quando a gente observa constantes, só funcionam para aquela função naquele lugar. Então, positivo com positivo se repele, não é isso, Nicolas? Negativo com negativo se repele, mas no núcleo do átomo é diferente. É diferente porque Deus quis. Então, tem uma coisa parecida com isso, que aquela fase do Copérnico, né, de a Terra é o centro, ou o Sol é o centro, né? E aí Galileu fala uma coisa interessante, né? Eu acredito na teoria de Copérnico como o Sol é o centro, né? Porque se parece uma trindade. Você tem o Sol como se fosse Deus, o Criador, a luz, né? A luz do mundo. E você tem os planetas ali girando em volta, né? A igreja, a comunidade. E você tem o Espírito Santo deixando isso tudo ligado ali em perfeita harmonia, né? E o que a gente pensa sobre o núcleo do átomo, né, é a mesma coisa. É uma força criada por Deus para ligar todas as coisas e para que a vida fosse possível, né, para que a matéria, as moléculas fossem possíveis depois dos átomos. Então, é contemplar a criação, é contemplar o Criador e a beleza desse Criador. Vitor, nós vamos colocar aqui o primeiro slide que eu usei na minha apresentação. Foram mais de 95 slides que eu usei para defender também essa tese, que não há educação, na verdade, porque você pode educar na mentira, né, com outras coisas, mas
Se você vai transmitir saber, verdades verdadeiras, fatos que são de fato fatos, princípios que são princípios valiosos, você precisa da palavra de Deus. Esse foi o meu primeiro slide. Olha, tem ali um professor, tem ali uma sala de aula, tem ali umas equações matemáticas no quadro negro. Os alunos estão sentados e o professor está segurando a Bíblia. A Bíblia, pode? Como é que você analisa essa cena? Os ateus vão tremer, queimariam esse professor, né? Ele seria expulso da sala de aula, está usando a Bíblia. Mas será que tem ciência na Bíblia? Tem saber? Tem conhecimento? Um professor pode abrir a palavra de Deus, pode abrir a Bíblia numa aula e ensinar, transmitir saber com a palavra de Deus? É óbvio que você não faz isso todos os dias na sua escola, nenhum colégio faz. Mas se alguém abrir a Bíblia e falar, agora eu vou transmitir saber, conhecimento verdadeiro para você, essa pessoa precisa ser expulsa da sala de aula ou ela está educando na verdade com a Bíblia? Olha, ela tá cumprindo o papel do próprio sentido de educação. Para mim, ensinar com a Bíblia é exatamente cumprir esse papel, né? Porque a educação aí, em sua amplitude, né, para perfeita execução dessa educação, ela é cristã, ela parte da palavra de Deus. Né? Os fundamentos aí, os propósitos fundamentais da educação nos aproximam de Deus. Então, de onde nós vamos tirar esses propósitos a não ser da Bíblia? Como nós vamos começar uma aula de geometria sem abrir a Bíblia em Jó, capítulo 38, né? 38 ou 48, né? Que Deus me dá. Jó, onde você estava, Jó? Quando eu coloquei cada coisa em seu lugar e medi a distância de cada uma delas. Então, como nós vamos aprender sobre cadeia alimentar sem Gênesis, sem a queda, sem o dilúvio? É impossível. Como nós vamos aprender linguagem sem o haja de Deus, né? O logos? Então, nós cumprimos o papel de execução perfeita da educação quando a gente parte da palavra de Deus, né? E o versículo que a gente gosta de usar é 2 Timóteo 3,16, né? Que a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E a outra parte, né? Para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então, de jeito nenhum que a Bíblia na aula é alguma coisa de outro mundo, né? É uma ofensa para a educação a aula sem a Bíblia. A aula sem uma convicção clara de estar praticando esse ato de ensinar. Que para mim serve para duas coisas. Eu posso usar esse texto de Timóteo para falar sobre isso, né? A primeira coisa, a primeira parte é que existe o ensino, né? Nós precisamos de ensino porque nós caímos, porque nós nos corrompemos, né? Nós não somos completos como Deus esperava de nós, como era no princípio de todas as coisas, né? Nós nos afastamos do nosso modelo antropológico, né? Nosso modelo ideal de ser. Nós nos afastamos desse modelo, né? Então, esse modelo cristão de ser antropológico, né? Que é uma criatura integral, criada à imagem e semelhança de Deus, com um propósito, né? E um destino que é direcionado divinamente, nós nos afastamos desse modelo. Então, o ensino através do currículo, né, deve apontar para essa relação fundamental que nós devemos ter com Deus, né, que é central para o nosso potencial humano, né, para a realização plena desse potencial humano. Então, a primeira motivo da educação, a primeira essência é essa: nós caímos, nós precisamos voltar a esse modelo
de ser humano, esse modelo antropológico, nosso alvo, né? Que é agora Cristo. E a segunda essência são as habilidades, né? Então a gente tem que cumprir aí um mandato cultural. E o versículo 17 diz isso, né? Para que a gente vai usar a Bíblia? Para ser apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos de habilidade, nós precisamos dominar sobre a criação, né? Como diz em Gênesis 1, 28. Nós precisamos, e para dominar a criação, nós precisamos conhecer. Então, nós precisamos voltar ao nosso modelo, o alvo é o nosso modelo antropológico, e nós precisamos de habilidade para dominar essa criação. E essas habilidades, o design inteligente fala muito bem para a gente, né? A ciência e todas as coisas partindo da Bíblia e com um Deus soberano, um Criador, um design soberano. E aprender essas habilidades também exige verdade absoluta, né? Que vem da palavra de Deus. Então, não, de jeito nenhum. A Bíblia deve estar em toda a sala de aula, em todas as disciplinas, em todas as matérias, na atividade acadêmica em geral, para que nós sejamos plenamente capazes de atingir um caráter aprovado por Deus e dominar sobre a criação. Vitor, eu vejo nessa figura assim, o professor pode começar a aula dizendo assim, olha, vamos falar sobre a origem do universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pela palavra de Deus, entendemos que todas as coisas foram feitas. Está escrito aqui. A única testemunha ocular da formação do universo deixou registrado. E as evidências científicas mais recentes comprovam. Então, vou falar agora sobre as fotos do Big Bang para vocês. A foto que quisemos tirar daquele processo mostrou o quê? Que o universo estava pronto. O James Webb, o Hubble. Olha aqui, quem é você? Uma ameba evoluída? Não, a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele foi lá, fez Adão e fez Eva. Olha, descobrimos o Adão Y, a Eva mitocondrial. E aí você pode fazer essa boa combinação entre boa verdade científica da palavra de Deus com as mais recentes descobertas da boa ciência. Então é plenamente possível, não só plenamente possível, mas como você disse, é uma educação verdadeira, quando usamos a palavra de Deus, a única referência de verdade, para introduzir o assunto e confirmamos com boa ciência. Olha aí, vamos falar sobre o sanitarismo. Olha o sanitarismo de Moisés. Agora vamos falar sobre higiene. Olha a higiene da Bíblia. Olha os princípios e valores da palavra de Deus. E você é uma ameba evoluída? Claro que não. Você é parente de chimpanzé? Olha, falaram que você é parente de chimpanzé. Vamos falar sobre a evolução? Olha, falaram que é assim, assim, assim. Não, mas a Bíblia diz que não, que você foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. O que a boa ciência está dizendo? Que não evoluímos. Olha aí os artigos da Nature, da Science, que acabaram de sair, que você é 500 milhão de pares de bases diferentes dos chimpanzés, que você, em acúmulo de mutações deletérias, tem apenas 6.000 anos de vida na Terra. Olha que combinação sensacional, você usar um livro que é referência de verdade para a imensa maioria da população mundial, e ainda é o livro mais lido no mundo, em todos os tempos, o livro que é tido por muitos cristãos ao redor do mundo como referência de verdade, sendo confirmado pela boa ciência. É ensinar com referência de verdade, não é assim, Vitor? Exatamente. São boas referências, boas perguntas, né? Então, por exemplo, diante de todos esses fatos sobre a queda do evolucionismo, né? Nós ainda temos o homem dentro do reino animal, né? Nos livros de biologia. Então, são afrontas, né? São afrontas ao cristianismo, e tratar isso como um fato é uma afronta à ciência, né? Quem dirá, então, da pré-biótica, né? Da química pré-biótica, que respondida aí
as 7 chaves na gaveta mais profunda e não é... Então, assim, é um absurdo. Nós ainda temos que lidar com isso como um fato e mais provável do que a lei da gravidade, né? Mas isso, doutor Marcos, isso é uma incoerência, né? O que nós vamos esperar dos ímpios, né? O que nós esperaremos dos ímpios? Então, ô Vitor, que... sim. Olha, eu fico imaginando quando chega aquela hora do professor ensinar sobre a origem da vida. Aí o aluno pergunta, como é que surgiu a vida na Terra? Aí o professor fala, olha, era uma vez, no passado, uma sopa ácida escaldante e venenosa. Descargas elétricas na atmosfera da Terra formaram lá algumas moléculas. As moléculas foram se agrupando, nasceu lá alguma coisa, uma mebinha que foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Essa é a verdade sobre a sua origem. Aí, como que alguém pode encarar os seus alunos e falar que aquilo lá é uma verdade, quando os experimentos já foram refutados por N artigos científicos, mostrando que não tem homoqueralidade, não tem aminas terminais, tem ácidos livres, nenhum dos aminoácidos ali formados teria a quiralidade correta, a quantidade de aminoácidos é mínima, mas ele apresenta aquilo como verdade. Aí o cara fala assim, você vai apresentar a Bíblia como verdade? Sim, porque ela bate com a verdade. Aquilo lá que ele apresenta como mais lei do que a lei da gravidade, não bate com os fatos. Então quando você tira a Bíblia, você vai ter que pôr outra verdade no lugar, e você põe a verdade da ameba evoluída, da sopa ácida escaldante e venenosa. Ah, professor, não tinha nada antes do Big Bang. O que deu origem ao Big Bang? Flutuações quânticas. Você conhece a história das flutuações quânticas? Flutuação quântica precisa agir sobre o vácuo quântico, mas não tinha nada, não tinha nem vácuo quântico para ele agir. E eles estão apresentando isso como verdades absolutas, e os nossos filhos estão sendo doutrinados nessas verdades absolutas que são muito, muito, muito incoerentes, inconsistentes, para não dizer que são grandes mentiras. A grande diferença quando se você não abre a Bíblia, você vai ter que abrir outro livro, certo? Se você não abre a Bíblia, você vai abrir a origem das espécies de Charles Darwin, que disse que nadando de boca aberta você virou baleia, o urso virou baleia, que dino virou canário, sereia, galinha. Essa é a grande diferença de uma escola que usa a Bíblia como a referência de verdade, pode linkar com as verdades científicas mais recentes, enquanto quando você não usa, você usa o livro que está errado, e ignora as verdades científicas mais recentes, porque elas vão refutar aquele livro errado que você está usando como referência de verdade. Me diga aí, qual é a escola que você vai escolher para o seu filho? Qual é a escola que você vai escolher para o seu filho? Não é assim, Vitor? Por isso que o pessoal está correndo tudo aí para a live, não é? Para a live. Exatamente. A boa ciência, a ciência de verdade, ela põe as cartas na mesa. Hein, professor? Ela põe as cartas na mesa, faz as perguntas corretas e, sendo assim, com certeza, bons alunos vão escolher a verdade absoluta contida na palavra de Deus. O que a gente não pode é fazer ajustes. Então, nós aceitamos esses fatos, né? Porque a educação cristã de verdade, ela tem que confrontar esse mito da neutralidade na ciência, né? Não existe neutralidade na ciência, né? E ela tem que confrontar também essa arrogância, né, acadêmica. Então, nós colocamos as cartas na mesa e nós não podemos ser coniventes com esses não fatos, mas boatos científicos. Nós não podemos ser coniventes com esses boatos e achar que nós vamos consertar isso com ajustes bíblicos. Vamos tratar o cristianismo, ou a verdade absoluta da palavra de Deus, como um modelo interdisciplinar, que nós vamos encaixar ali nas nossas aulas, nas nossas festividades, no nosso dia a dia, né? E aí, sendo assim, a gente entra nesse erro
que a gente vive até hoje, que é a dicotomia, né? Que nós vivemos nas escolas, de achar que existe boa ciência, que são esses boatos, e a gente tem a Bíblia, que é coisa de igreja, né? Então, de jeito nenhum. A Bíblia influenciou grandes descobertas, grandes civilizações, até hoje, e nós temos que respeitar e dar crédito a essas verdades dentro da palavra de Deus, né? Não tem como fugir disso. Vitor, olha o segundo slide aí, o Mateuzinho vai colocar para nós. Mateus, o segundo slide lá da palestra. Esse é o primeiro. Olha o segundo. Os versículos que você já citou. Provérbios 22, 26, ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha ou velho, não se desviará dele. A gente tem, quando ensina, a gente tem que ensinar a criança a andar num caminho. Num caminho. Então não tem como você ensinar sem escolher um caminho, certo? Concorda? De jeito nenhum. O caminho terá que ser escolhido. Você tem que caminhar por um caminho. Agora, qual é o caminho? Como a gente descobre esse caminho para ensinar as nossas crianças a caminharem por esse caminho? No ensino da palavra de Deus, no religioso, e no ensino da ciência, no ensino também das verdades desse mundo, do saber, da química, da física, da biologia, da cosmologia, das nossas origens. Como é que a gente descobre esse caminho, Vitor? Para ele não, olha, ele não se desviará dele. Tem pai que deixa a criança em toda a sua educação num colégio secular, ímpios os ensinam a andar num caminho e depois ele se desvia e não sabe por que está acontecendo, né? 5, 6 dias por semana, porque do sábado às vezes também vai lá nas atividades, no caminho errado. E a gente quer corrigir o caminho na nossa casa, né? Quando ele chega, quando a gente já está cansado, já vai dormir, na escola bíblica dominical, entrega para o professor, fala, corrige o caminho aí, né? Não, exatamente. Eu não considero que essa criança desviou do caminho, tá? Ela seguiu o caminho que o pai escolheu, o caminho secular. Então, infelizmente, é isso que acontece. Nós vamos escolher um caminho e a criança, e é o que a palavra de Deus diz aí nesse versículo, ela não vai se esquecer desse caminho, ela vai seguir esse caminho. E se nós escolhemos um caminho secular, a criança, ela não vai se desviar. Ela vai seguir esse caminho secular. Então, 7 a cada 10 jovens abandonam a fé, né? Até o meio da universidade. Então, eles só estão seguindo o caminho que os pais escolheram. Então, quem segue o caminho de conduzir a criança nas verdades da Escritura, nas verdades da palavra de Deus, né? Há uma escola que decide, e pelo poder do Espírito Santo, transmitir, né, o saber a essa geração e fazer perpetuar aí essa tradição cristã. Quem escolhe esse caminho vai viver nesse caminho. Quem escolhe o caminho secular, quem escolhe o caminho desse mundo, o caminho da escolarização moderna, tenha certeza que você corre o risco do seu filho seguir esse caminho. É como diz a palavra de Deus. Ensine o caminho que ele deve andar, para que ele não se desvie, para que ele não se esqueça. Então, eu não acho que ele está se desviando da igreja. Ele só está seguindo o caminho que a família escolheu para ele, que é ainda mais perigoso. Exatamente. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A própria Bíblia está dizendo que a Bíblia é útil para o ensino. Jó 12, de 7 a 9, pergunte, porém, aos pássaros dos céus, às aves dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que a mão do Senhor que os fez? Toda a escritura é útil para o ensino, e a criação de Deus, bem interpretada, bem analisada, bem observada com olhos de quem vê na criação de Deus assinaturas claras,
é útil para ensino, para repreensão, para instrução na justiça. A própria Bíblia se apresenta como um livro que precisa ser utilizado para o ensino, concorda? Não é a gente que está pegando a Bíblia e forçando a Bíblia, vou usar agora isso aqui para o ensino. Ela diz, é aqui que o caminho está indicado, é aqui que você tem a verdade. Olha, use a palavra como referência. E essa referência vai te permitir enxergar a natureza, a criação de Deus, a química, a física, com os olhos da palavra de Deus, com a cosmovisão bíblica, e você vai poder, de fato, transmitir saber, não meras suposições sobre uma criação desprovida da ação de Deus. Não concorda, Vitor? Não, nós não podemos abandonar o motivo de todas as coisas, né? Que é Cristo. Nós não podemos abandonar o fato de que nós precisamos conhecer o Criador. Conhecer o Criador e torná-lo conhecido. Então, nós precisamos conduzir o nosso aluno a esse Salvador. Então, a educação, como todas as outras coisas que nós faremos em nossa vida, ela tem que ter esse viés de redenção, de apontar para Jesus, de apontar para o alvo. Então, não é forçação de barra incluir a Bíblia no currículo. Na verdade, a Bíblia é o nosso currículo, né? Então, não é forçação de barra. É onde ela deveria estar, é onde Deus deveria estar. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo Ele é o Senhor. Então, em Salmo 78, diz que nós precisamos contar as maravilhas, os feitos do Senhor, para que Ele seja lembrado, né, nas próximas gerações, e fazendo assim, nós estaremos sendo honestos com as nossas crianças, né? A Bíblia, na sala de aula, a educação a partir da Bíblia, a educação com a Bíblia no centro, é honestidade acadêmica, honestidade científica, honestidade na mordomia, no mandato cultural de dominar sobre a criação. Muito bem, olha, vamos para o terceiro slide, Matheus. Acho que vai ser bem legal esse daí também. Eu apresentei na minha palestra, foram 90 e poucos, mas esse foi o terceiro. Dá uma olhada aí, gente. Dá um close aí, mostra, enche a tela com ele, gente, Matheus. Olha aí, gente, maravilha. Pode jogar o Vitor de volta agora também, Matheus. Olha, a triste história, eu tenho dado palestras com esse tema em alguns lugares. Outro dia estive aqui os vereadores de Santo André, em algumas escolas, nos acusam de usar a Bíblia. Olha só, vocês estão ensinando os seus alunos baseado num livro escrito por homens, um livro que traz ali mitos da criação e tudo mais. Mas o que eles fazem na realidade? É uma doutrinação. Olha lá, eles estão com o livro de Charles Darwin, eles estão com o livro do Big Bang, eles estão doutrinando as nossas crianças com um livro que não tem ciência nenhuma. Charles Darwin disse, eu acho que modificações ao longo de muito tempo sofisticaram a vida. Agora, esse livro está correto? Absolutamente não. É puro dogma, é pura religião. A gente foi observar, né, Vitor? As modificações são deletérias. Mutação está destruindo a integridade do nosso genoma. Estamos evoluindo. O tempo é curto demais. A seleção natural, se faz alguma coisa, ela só ceifa o mais debilitado. Então, um livro totalmente equivocado que estão usando para doutrinar as nossas crianças. Então, doutrinação, quem está fazendo hoje é o naturalismo, com os livros do naturalismo, com o catecismo de Darwin, do Big Bang, de que não há Deus, que é só a matéria, energia, espaço e tempo. Gente, vamos acordar, não é isso que está acontecendo. As nossas escolas viraram igrejas. Agora, que referência essas igrejas têm? Livros de homens totalmente equivocados. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Charles Darwin estava lá no início da origem da vida na Terra? Claro que não. E ele especulou, ele imaginou na sua mente um cenário totalmente equivocado nem de origem da vida ele sabia, de evolução, que a gente provou que está totalmente errado, mas eles estão ali catequizando, falando que isso é mais fato do que
É mais lei do que a lei da gravidade. Dá uma olhadinha aí, ó. Acabaram de publicar um livro, A Evolução é Fato. Ô Vitor, existe fato e ciência em primeiro lugar? E a evolução é um fato ou é um mero boato? O fato da última semana. Então, em ciência, nós temos sempre o fato da última semana, que ainda não foi desprovado. Então, isso é desonestidade, né? Ciência, o seu fundamento, ela não é assim. A ciência é prova do que está certo agora, e nós vamos sempre descobrir que algo está errado e que evidências de resultados melhores ou de negativa de alguns resultados, queda de outros. Então, o próprio Darwin ele pensava que a célula era uma gelatina. Então, primeiro que a ciência não é um fato absoluto. Isso aí é um boato, né? Ô Vitor, o que acontece? Eles abrem um livro e falam, gente, aqui está a verdade absoluta. Ninguém pode falar mal. Tem um professor aí, o professor Marcos, que é falando mal, nós vamos expulsá-lo da academia. Quem fala mal sobre a evolução será cancelado, será chamado de negacionista, pseudocientista. Aqui nós temos a verdade sobre as nossas origens. Charles Darwin provou, mostrou como a vida evoluiu. Os experimentos de Stanley. Foto, né? Tem até foto. Ó, o próximo aí, mostra o próximo, Mateuzinho. Olha aí. Ó, somos macacos. Olha, outro dia teve um biólogo fazendo uma live. O Pirula fez lives, acho que isso daí é uma das lives do Pirula. Gente, é a certeza que somos parentes de chimpanzés, uma ciência totalmente equivocada. A genômica derrubou isso, a proteômica derrubou isso. Nós somos totalmente diferentes de chimpanzés e os nossos filhos estão sendo doutrinados, estão dizendo que são macacos. Essa é a boa educação que a gente quer para os nossos filhos, Vitor? O que você acha? Somos macacos? Essa é a desonestidade que a gente está falando, né? E quando a gente aprende na escola, eles não são honestos o suficiente para dizerem que, olha, essa é a nossa ideia, nós imaginamos que o passo evolutivo aconteceu dessa forma, nós imaginamos lá no nosso subconsciente, no nosso sonho de verão, que esse é o nosso... São os nossos ancestrais da evolução, cada um com essa forma, não. Eles apresentam como se fosse realmente aquela foto do livro, como se fosse a realidade, como se eles estivessem lá para fotografar todas aquelas etapas evolutivas, né? Então, isso é desonestidade, né? Então, vamos perguntar para todos os pais de governador Valadares. Vou fazer uma pergunta para todos os pais de governador Valadares. Você quer colocar o seu filho numa sala de aula e o professor chegar, os seus macaquinhos, vou te apresentar os fatos. Você é um macaco evoluído, Ou que um professor, abrindo o livro de Charles Darwin, fala que eles são todos macaquinhos evoluídos, obviamente, mas são macacos, porque eles falam explicitamente. Aquele biólogo falou, o Pirula falou, somos macacos. Outro dia num debate, né, um biólogo chegou e falou assim, somos macacos sim. Pior, não somos macacos. Põe o próximo, Matheus. Agora eu tô ficando bravo. Põe o próximo. Somos peixes, temos fendas branquiais. Fendas branquiais no nosso estágio de desenvolvimento embrionário, uma mentira. Põe o próximo, Matheus. Olha aí os embriões de Haeckel, né? Deve ser o próximo, veja. Não, olha lá, nossa evolução, você era o teu tataravó era um peixe que foi evoluindo, deu lá no chimpanzé e agora estamos pescando o nosso tataravô. O próximo, Mateuzinho, que vai ficar pior. Olha aí, nós temos os embriões. Gente, isso é falso, é fake, mas tá no livro de biologia. Aí o professor vai chegar pro seu filho e vai falar, tá vendo? Aqui temos a prova que nós éramos peixe. Olha no desenvolvimento embrionário, nós temos fendas branquiais, que depois desaparecem. Fendas branquiais não são fendas e nem são brânquias. Agora, isso aí é verdade? Mostra o próximo, Matheus. Não, olha aí, são os embriões verdadeiros. Haeckel fez uma grande farsa que ainda está nos livros de biologia.
Agora, então, pais de governador Valadares, o que você quer para o seu filho? Você quer um professor que vai chegar lá mostrando essas farsas dos embriões de Haeckel, as borboletas mariposas de Manchester, que o registro fóssil confirma Darwin, que ele nasceu numa sopa ácida escaldante e venenosa, ou um professor que abre a palavra de Deus, a autoridade máxima, a verdade absoluta, um livro escrito pelo Criador de todas as coisas e fala, você é filho do Altíssimo, você é semelhança de um grande Deus, garoto, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você tem a lógica de Deus, você tem a sabedoria de Deus em você. Portanto, você pode, com essa luz, você pode ser um grande homem, uma grande mulher, você pode transformar a sociedade, porque como Deus criou, você também tem essa capacidade de criar, de inovar, de ser luz para o mundo. E aí, pergunto para os pais de governador Valadares, em que escola vocês querem colocar os seus filhos? Que escola você colocaria o seu, hein, Vitor? As suas três meninas. Eu já tenho 3 filhos aqui no Colégio Life. E assim, aí a pergunta é semelhante a essa, né? Você é pai de um peixe, de um macaco ou de um ser criado à imagem e à semelhança de Deus, né? Então, é basicamente admitir isso. Então, essa instrução é a escola que faz, a escola escolhe os slides verdadeiros, viu, professor? Assim como nós escolhemos os nossos slides para as nossas apresentações, nós acabamos de ver 2 aí. Então, nós temos o fake e o verdadeiro. Você mostra, né, Vitor? Você fala, olha, volta um aí, Matheus. Você fala, ó, tá vendo isso aqui? Olha, na escola aí, eu acho que é assim que vocês fazem. A professora de biologia vai falar, tá vendo? Falaram que a gente era peixe, falaram que a gente é macaco. Esses aqui são os embriões de Haeckel. Falaram que aquelas dobras eram fendas, que eram brânquias, que a gente refletia o nosso passado evolutivo. Você vai contar toda a história, você vai ensinar tudo para o seu aluno, você vai ensinar a evolução, vai ensinar os fakes. Mas aí você vai para o próximo slide, né, Matheus? Que nas escolas seculares, ateias, pelos ímpios, não mostram o verdadeiro. Esse slide não existe. Esse slide não existe, mas aí na live existe. Nas escolas confessionais verdadeiras, não é não, cara, totalmente diferente. As fendas não são fendas, são meras dobras e não são brânquias. Nunca na tua vida você respirou de água puxando oxigênio com brânquias. Você sempre respirou com seu pulmãozinho o oxigênio que a sua mãe transmitiu num sistema maravilhoso de respiração, não é? Que a mãe transfere o oxigênio no sangue para o filho. Que nem se mistura, né? Porque são 2 seres independentes, é só uma transferência de oxigênio por membranas. Essa é toda a diferença, gente, entre uma escola secular ateia que nós temos hoje, que estão doutrinando os nossos filhos com livros totalmente equivocados, ultrapassados, com uma academia brasileira de ciência que lança um livro, Evolução é Fato, para doutrinar essas crianças, para dizer que essa educação é verdadeira, e escolas corajosas como a Escola Life, aí em Governador Valadares e muitas outras que estão pipocando pelo Brasil, que falam, não, nós vamos ensinar a Bíblia aqui sim, e daí? Não é assim? Nós vamos ensinar a Bíblia aqui sim, gente. Por quê? Porque ela tem verdade. Ela contém verdades. Falar a verdade, exatamente. Nós vamos falar a verdade para o seu filho, você querendo ou não. A verdade não dói, de jeito nenhum. E é uma verdade que bata com boa ciência, tá vendo? Essa aqui é a boa ciência, né? Opa, desculpa, Nicolas, passei aqui, né? Nicolas, aí você acha que isso daí... passa primeiro o slide, volta pro slide anterior. Gente, esses slides, ô Vitor, então, você sabe, eu contei aí na conferência, eu outro dia perguntei para um professor, para um biólogo amigo meu, evolucionista, cara, por que vocês ensinam isso daí? Por que tá no livro de biologia? Sabe o que ele falou? Porque é didático, é fácil de ensinar a evolução. Então a didática da evolução é essa, pode ser fake, mas se é bom para ensinar a evolução, vamos ensinar seu filho. Gente, esse tipo de educação... Muitas coisas. Fala aí, Vitor, eu estou falando muito. Assim como muitas outras coisas, nós escolhemos, as escolas escolhem os professores, né? Porque o desafio também é o professor, né? Então, por isso que a escola tem que ser firme, convicta de que ela quer apresentar essa verdade
E porque a gente chama, na nossa associação de escolas cristãs, né, a ESEP, nós temos um livro que é Renovando a Mente do Educador. Então, isso é fundamental, porque existem biólogos cristãos que não sabem como interpretar a ciência através da palavra de Deus. Então, isso é um fato que nos rodeia aí. Então, realmente é uma reprogramação, é remarcar mesmo, renovar a mente do educador para todas essas coisas, né? Nós citamos aí, mas nós temos vários outros fatos, né? Como que nós temos que falar da criação do design inteligente, de um criador, de um design, para falar das aquaporinas, do flagelo bacteriano, de todas essas coisas, né? Então, tudo isso são maravilhas de Deus e é isso que a gente tem que selecionar para os nossos alunos, a verdade. Falando sobre biólogos, outro dia entrou no canal aqui meu, né? E o biólogo disse assim: sou cristão, sou biólogo, totalmente contra você, Marcos. Por quê? Porque ele é um evolucionista teísta, um biólogo evolucionista. Ó, a gente acreditou tanto nesses fakes, que a gente tinha fendas branquiais, que a gente era macaco, que a gente era peixe, que até os cristãos caíram nessa. Então a gente tem que tomar cuidado. É uma revolução que não é só por fora, mas por dentro da igreja, pela educação. Tem gente que fala assim, não, vamos ensinar o filho aí, e a gente aqui na IBD, a gente ensina a Bíblia. Não, gente, não, é o que está acontecendo. Quando eles não se tornam ateus, se tornam evolucionistas teístas. São biólogos que creem em Darwin, que creem nesses fake news. Gente, tem um monte, tá? Tem biólogo que é cristão, mas crê nesses... Biólogo químico, que crê nesses fake news, crê na evolução, crê no Big Bang, crê que Darwin é amigo de Deus e vai ensinar agora nas nossas escolas como cristão, não mais usando a Bíblia, porque ele perdeu o respeito pela Bíblia, porque a Bíblia virou alegoria, virou uma narrativa apenas para saber que foi Deus, mas não como Deus fez. Olha só, não é um problema sério esse ensino que a gente deixou de fazer, baseado na palavra de Deus, corrompeu a sociedade, corrompeu parte da igreja. Concorda, Vitor? Concordo plenamente. Essa é a dicotomia que eu estava dizendo, né? Então, igreja é igreja, escola é escola. Nós vivemos isso até algum tempo atrás. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma e mostrar a boa ciência que parte da Bíblia, né? Nós vivemos a história, nós nos encaixamos na linha do tempo da história providencial de Deus. Não só nós agora, atualmente, mas todos os grandes homens da boa ciência que viveram até hoje, né? Então, tudo que eles fizeram por estar dentro dessa história providencial de Deus. É propósito de Deus para eles, para a geração deles. E a gente precisa respeitar isso. Respeitar. Nós não vamos fazer ajustes, nós vamos ensinar a ciência a partir da palavra de Deus. Mas esse ajuste, professor, é que deu coragem até hoje para esses professores cristãos ensinarem e crerem no evolucionismo, porque o que eles sentem profundamente, na verdade, é isso. Eu faço o meu bom trabalho na escola, ensino, preparo a minha aula e faço de tudo para ser um bom professor. E aí, no início da aula, ele faz uma oração antes de ensinar o evolucionismo. Ele lê um versículo e antes de ensinar que nós somos parentes dos macacos. Então, esses são os ajustes e as adaptações que nós temos que combater nas escolas cristãs confessionais. Não pode ser só a placa, só o versículo na parede. Muito bem, mas não contavam com a nossa astúcia, certo, Vitor? Certo. Ó, um físico nuclear, doutor em física nuclear, um físico nuclear, gente, doutor em física nuclear, abre uma escola em Governador Valadares, a escola Life, e ensina o quê? A Bíblia como referência de verdade.
Não que a gente vai ensinar, vai ficar agora ensinando Gênesis, Êxodo, Levítico, vai ensinar a ciência com princípios bíblicos, com a Bíblia como referência. Dominical. A gente tem que entender isso. Não é escola dominical. É Nós vamos usar a palavra ciência de Deus como referência de verdade, não é assim? Então, gente, vocês têm a live aí em Governador Valadares, tem pipocando escolas verdadeiramente confessionais pelo Brasil, afora, e a contra-revolução começou. E eles bebem da onde? Da boa ciência do design inteligente. Por isso que me chamaram lá. A boa ciência do design inteligente está fazendo essa contra-revolução. Gente, 15 segundos. Vitor, suas considerações finais em 7 segundos agora. Só assim que a educação vai ser mais transcendente aí, né? E vai ser realmente um ato de mordomia cristã. Se ela for baseada na Bíblia e sem ajustes, sem dicotomia. Não há educação sem a Bíblia. Aonde se aprende essa verdade? Só aqui no Discutindo Ciência Com os Eberlin. com Zé Berlin. Gente, foi super sensacional. Obrigado, Vitor. Obrigado, Governador Valadares. Obrigado, Colégio Life. Estamos, mais uma vez, divulgando a verdade. Então esteja sempre com a gente no Discutindo Ciência com Zé Berlin. Até o próximo. Vem com a gente. Tchau.